que contribuem muito para a região da Baixada Fluminense, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Natália Marcassa, minha secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias, lá do Ministério da Infraestrutura, em nome de quem eu cumprimento todos os servidores do Ministério. Eu digo que o Ministério tem ido bem, graças a Deus, e isso se deve ao trabalho dos nossos servidores, dos nossos secretários. São eles que fazem tudo, né? A minha missão é muito fácil. Eu sou o pinguim de Madagascar, aquele do desenho animado, né? Sorri e acene, é só o que eu faço, porque quem trabalha mesmo são eles. Eles fazem tudo, eles pensam tudo, eles carregam o piano. E eu sou muito grato à equipe que eu tenho, que é uma equipe maravilhosa, é uma equipe que faz a diferença, e aí as coisas acontecem, né? Quando eu cheguei aqui, ele me perguntou, ele aqui, que eu não sei o nome, Renato. O Renato me perguntou, isso aqui vai acontecer? A Rio Santos vai sair? Vai sair. Sabe por quê? Porque a gente é bom de entregar projeto. E eu falo isso com a segurança de quem entregou a BR-163 Pará depois de 47 anos, de quem fez a licitação da Ferrovia Norte-Sul depois de 30 anos. Então, a gente está entregando os projetos importantes para o Brasil, a gente é bom de entregar projeto e a gente vai entregar a Rio Santos também, né? Porque o Estado do Rio de Janeiro merece a Rio Santos duplicada, pelo menos até a Angra dos Reis, né? Então, a minha turma é boa de fazer projeto, é boa de entregar projetos, e nós vamos entregar. Então, vai sair. Cumprimentar o Bernardo Tavares, né, que é o nosso chefe de estruturação de projetos de concessão em PPP para o Brasil, do Banco Mundial. Então, percebam, quem fez a modelagem essa modelagem da Nova Dutra, da Concer, da CRT, modelagem das concessões do Estado do Rio, foi feita numa parceria entre a empresa de planejamento e logística e o Banco Mundial. A empresa de planejamento e logística do Ministério da Infraestrutura e o Banco Mundial. Por que Banco Mundial? Porque tem experiência, porque sabe fazer e porque atua no mundo inteiro. Então, o que a gente buscou quando a gente trouxe o Banco Mundial? Estado da arte. A gente foi buscar no que há no mundo o de mais moderno em termos de concessão para trazer para cá. As concessões que estão sendo desenhadas da Nova Dutra, da Concer, da CRT, serão as mais modernas do Brasil. Em tudo. Porque, às vezes, a gente vai ter uma concessão de rodovia e as pessoas pensam que é simplesmente obra rodoviária, que é simplesmente asfalto, duplicação, terceira faixa, passagem inferior. Não. Tem uma quantidade grande de serviços sendo agregados, o que tem de tecnologia de informação, o que tem de monitoramento, câmera de última geração. A cada 500 metros vai ter uma câmera, que vai estar conectada a um centro de controle, nós vamos estar enxergando tudo em Brasília e conectando isso com as autoridades, com os órgãos de segurança pública. Então, as concessões serão transformadoras para a questão da segurança pública. Imagina o seguinte, nós vamos ter, por exemplo, a Dutra completamente iluminada com LED, toda, de cabo a rabo. Hoje morre muita gente na Dutra, sabe por quê? Atropelamento. E as pessoas morrem atropeladas porque está escuro. Tem assalto porque está escuro. Então, iluminação é vida, é segurança pública. Isso vai ser agregado com a concessão. É mais uma das coisas que serão agregadas com a concessão. E o roubo de carga? Problema notório, um problema triste que a gente tem que enfrentar. Como é que a gente enfrenta? Monitoramento, tecnologia de informação, câmera, iluminação. Então, nós vamos ter uma rodovia extremamente inteligente, né? Então, isso é uma das coisas que a modelagem vai proporcionar. Então, não é só a mobilidade, não é só a terceira faixa, não é só a quarta faixa, não é só a duplicação, é mais do que isso. É segurança também, por causa do monitoramento, por causa da iluminação. Então, isso vai fazer toda a diferença. E nós fomos nos socorrer com o Banco Mundial para trazer o que tem de melhor, o que tem de mais moderno no mundo, para cá, para o Brasil, para cá, para essa concessão. Não poderia ser diferente. O presidente do Rio de Janeiro e o ministro da Infraestrutura também. Então, a gente tem que ajudar
as pessoas que já trabalham no Estado do Rio, que fazem pelo Rio, a gente tem que dar a nossa parcela de contribuição. Por isso, nós estamos trabalhando com muito carinho nessa estruturação. E aí, até depois eu vou contar a história, só terminar meus cumprimentos. O Edson Jesus, pró-reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Enciclopédica. Carlos Alberto, obrigado pelo convite. Nosso presidente do Fórum, né, Desenvolvimento Sustentável da Costa Verde. Uma oportunidade para a gente dialogar, para a gente explicar um pouco do que foi pensado, né? E a lógica é essa: o Ministério da Infraestrutura sempre vai estar com as portas abertas para conversar com todo mundo. A gente tem feito isso constantemente, né? Quem tem acompanhado nosso diálogo, por exemplo, com a categoria dos caminhoneiros, tem visto isso, a gente conversa com eles sistematicamente. Eu tenho 70 grupos de WhatsApp de caminhoneiros, só para você ter ideia. E eu costumo responder boa parte das mensagens que chegam para mim, né? Dá um trabalho danado, né? Mas eu durmo pouco, então dá para responder. Mas isso é importante, porque isso tira a aflição, isso às vezes segura uma greve, né? E a gente vem conseguindo aí resultados importantes, né? E construindo uma agenda de trabalho com eles, mas na base da conversa. O que a gente veio aqui é bater papo, perceber quais são as preocupações de vocês. Várias delas já estão endereçadas no projeto. As que não estão, nós temos condições de endereçar. E aí eu ressalto, né, e a Célia destacou isso, a importância desse período de audiência pública. A audiência pública não é para inglês ver. Os projetos, normalmente, têm tido muita participação da sociedade e eles têm saído completamente diferente do que eles têm entrado. Completamente diferente. Foi assim na rodovia de integração do Sul, foi assim na prorrogação agora da concessão ferroviária da Malha Paulista. O Brasil vai voltar a ter ferrovia, né? Nós vamos investir aí 30 bilhões de reais em ferrovia nos próximos 5, 6 anos. Né? Então, a participação no modo ferroviário na matriz vai sair dos atuais 15% para bater 29%, 30% em 8 anos. Então, só essa prorrogação na Malha Paulista serão investidos 6 bilhões de reais em 5 anos. Então, é uma coisa muito significativa. E se a gente pegar as 3 concessões que nós vamos fazer no Estado do Rio, nós estamos falando de 15 bilhões de reais de investimento. 15 bilhões de reais investidos no Rio de Janeiro. É muita coisa. É muito significativo. Então, é fundamental que essas concessões elas prosperem. E a gente está fazendo o que tem de melhor em termos de estruturação. E eu queria cumprimentar, então, todos os vereadores aqui presentes, todos os moradores dos municípios da Costa Verde, da Baixada, da região metropolitana, empresários, né, todas as autoridades, todo mundo, então, que nos prestigia e nos dá essa oportunidade de explicar. Eu me lembro bem da concessão da Dutra quando ela nasceu. E me lembro bem pelo seguinte: quando ela nasceu, eu era cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, morava em Resende. Vinha para o Rio de Janeiro quase todo final de semana, né? Então, se eu não tivesse preso na academia, eu descia para o Rio. Estava brincando, eu não era de ficar preso, não, eu era um garoto comportado. Enfim, então descia com frequência, né? E veio a concessão. Quem lembra quando a concessão veio? Porque às vezes eu ouvi hoje, até antes aqui da nossa audiência começar, alguém disse: essa concessão nunca nos atendeu, essa concessão é a pior concessão do Brasil, é uma porcaria. Calma, não é assim também. Tentem imaginar o que seria da Dutra hoje sem a concessão. Eu lembro o que era a Dutra antes da concessão. E eu lembro que quando a concessão começou, e a obra começou a ser feita, e terceira faixa, e trechos que foram duplicados, sinalização. Primeira vez que eu peguei a rodovia à noite, quando estava pós-sinalização, pós-concessão, digo: meu Deus, estou numa pista de pouso, parece um aeroporto, tudo iluminado, cheio de olho de gato. Pô, tinha ficado muito bom. Então, lá atrás, quando ela nasceu, assim que ela começou a ser implementada, aquele negócio fez a diferença. E pode ter certeza que muitas vidas foram salvas por causa da concessão. Isso fez a diferença. O que aconteceu, então? Ela exauriu. E isso a gente tem que ter agora a capacidade de prever, porque o exercício não é fácil, é um exercício muito difícil.
você prevê agora o que vai acontecer nos próximos 30 anos. É um esforço de modelagem absurdo, porque você tem os dados de hoje. Você vai trabalhar com uma série de projeções, né? Mas quando ela veio, ela foi muito bem-vinda. Existem uma série de problemas de modelo na Dutra, né, atual. É por isso, por exemplo, que a população de Seropédica paga pedágio e não tem retorno, porque a 465 não está na concessão, e o pedágio lá era para evitar fuga. Essas coisas serão corrigidas. Foi a primeira concessão do Brasil, a primeira rodada de concessões. E quando essa concessão veio, a gente não tinha o conhecimento, a gente não tinha o estado da arte, a gente não tinha a lei de concessões, a gente não tinha agência reguladora. Foi a primeira vez que se fez isso. Então, de lá para cá, nós aprendemos muito. E aprendemos muitas vezes errando. Está aí a terceira etapa de concessões, né, federais, que foi um fracasso, e que é um passivo que nós temos e estamos tentando resolver. Agora, desse fracasso, nós tiramos muitos ensinamentos, em termos do que o contrato tem que ter, né, de como esses contratos têm que ser modelados, como tem que ser a estruturação, né, enfim, para ter um contrato que dê certo. Porque não adianta fazer um leilão, ser bem-sucedido, bater o martelo lá na bolsa, comemorar um bom resultado e ter um contrato depois que não vai atender a sociedade. Isso é muito ruim. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. Nós temos que separar, nessas horas, a questão técnica do populismo, do oportunismo, da questão eleitoral. Esse ano tem eleição para prefeito. E aí é muito simpático bater em pedágio. Eu não quero pedágio no meu município. Não quero pedágio no meu município. Como se as coisas fossem de graça. O fato é, o governo federal não tem dinheiro para investir. Isso é um fato. Nós estamos comprimidos pelo teto dos gastos. Nós estamos comprimidos pela situação fiscal e tendo que dar uma demonstração para o mundo que nós temos responsabilidade fiscal. Ao mesmo tempo, nós temos uma necessidade de investir, que não dá para esperar, é premente. Nós precisamos de infraestrutura. E aí nós temos que nos socorrer da iniciativa privada. E a conta tem que fechar.